Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. Graça e paz, queridos. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. É até engraçado me ver pregando em Apocalipse. Eu não era muito de pregar sobre Apocalipse. Para te falar a verdade verdadeira, era um livro que eu tinha uma certa dificuldade com ele. Mas aí os irmãos lá de Pará de Minas começaram a insistir demais. Pastor, dá um estudo em Apocalipse, dá um estudo em Apocalipse. Eu sempre fugia pela tangente. Vamos estudar o restante da Bíblia, depois a gente estuda o Apocalipse, né? Na esperança de não dar tempo, de Jesus voltar antes da gente ter que estudar o Apocalipse. Mas Jesus não voltou e aí eu tive que estudar o Apocalipse. Mas eu fiquei surpreso, porque tem tantas coisas interessantes, bonitas, atuais. E o livro de Apocalipse, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que fala sobre o final, ele não fala sobre o final, ele fala sobre o começo, fala sobre consolo, ele fala sobre conforto. O objetivo desse livro foi ser escrito para consolar aquela igreja que estava sendo perseguida naquele tempo. Então é um livro importantíssimo, principalmente para os nossos dias, esses dias que tudo nos informa, tudo nos indica que são dias finais, próximos mesmo da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ler. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos.
e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, foi a tua palavra que nós lemos. Nós não abrimos um livro de autoajuda, nós não abrimos outra coisa a não ser a tua palavra. E precisamos da tua revelação, precisamos do teu Espírito, para que possamos compreender o que está além da letra, para entendermos aquilo que está no teu coração, compreendermos a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse texto ele é muito rico, e é muito belo, e muito profundo, mas ele está inserido dentro de um contexto, e é difícil entender, se você não compreender um pouquinho do que está acontecendo aqui com João. Nós lemos aí que ele chorava muito. De repente ele disparou num choro horroroso, um choro terrível. Existem várias formas de choro, né? Existe aquele choro de alegria, quando a menina recebe o pedido: casa comigo. Aí imediatamente ela chora. Existe o choro de dor mesmo, dor física. Alguns dizem que a pior dor é do parto. Pretendo não passar por ela, apesar de ter algumas semelhanças, né? Mas não devo passar por ela. Mas me disseram que é uma das piores dores. Outra dor é a dor parece que dos rins, né? Cálculo renal. Sério que é horrorosa. Tem também a dor do coração, aquela quando você recebe um não. Namora comigo, minha amada? Não. Crente tem uma maneira mais singela de falar: vamos orar. Vamos orar significa não, né? Vamos orar até Jesus voltar, né? Também causa dor. Tem gente que chora por isso também, né? Tem vários choros, mas tem um choro que é um dos choros que eu acho um dos mais terríveis, que é o choro da impotência. Aquele choro quando você não sabe mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Aquele choro quando você já não tem mais força, e você não vislumbra nenhuma possibilidade de melhora. Você não enxerga nenhuma maneira das coisas mudarem. Talvez seja o choro de uma mãe quando vê o filho caminhando para as drogas, para a morte, e ela já fez de tudo e já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais aonde recorrer. O que resta é um choro de impotência, de incapacidade. Talvez seja o choro da esposa, que vê a casa se desfazendo, o lar se acabando, o marido indo embora, e ela já não sabe mais o que fazer, já não tem mais o que fazer, não sabe mais onde procurar ajuda. E a sensação que dá, essa sensação de impotência, de incapacidade. Talvez seja o choro do pai de família, que perdeu o emprego, que não está conseguindo levar para casa o sustento, a provisão necessária, e chega em casa a ver os seus filhos necessitando, precisando, e ele já não sabe o que fazer. Talvez seja o choro que você já tenha chorado em alguma situação,
em que você perdeu o controle ou que você percebeu que você não tem o controle de tudo. Talvez seja o choro de um pai diante do caixão de um filho que partiu tão cedo e agora já não tem mais o que fazer, já não tem mais o que falar. Esse era o tipo de choro que João estava chorando. O choro da impotência, o choro da incapacidade. Mas por que ele está chorando assim? Para você entender, você precisa entender o que está acontecendo com ele. Capítulo 1 de Apocalipse é o capítulo introdutório, onde João fala quem ele é, onde João fala onde ele estava. Ele já era um senhor de idade, aproximando dos seus 100 anos. E ele, desde muito cedo, começou a seguir a Jesus. Ele era um dos apóstolos mais novo, quando ele foi desafiado a seguir a Jesus. Agora todos os outros apóstolos já tinham morrido. Só ele tinha ficado. Todos os outros já tinham partido. Só ele ainda estava vivo. E ele viveu a vida inteira pregando aquela mensagem e acreditando que a vinda de Jesus estava próxima. Mas ele percebeu seus amigos todos partirem, e ele agora vê uma igreja imensa, precisando de uma palavra de ânimo, de entusiasmo, para que eles não desistissem. E ele mesmo já não tem mais força para isso. E pior, ele está preso numa ilha. Ele recebeu uma sentença de banimento. Ele foi banido da sociedade. Uma sentença pelo Império Romano. Ele não podia mais estar onde ele queria estar. E foi levado para uma ilha chamada de Pátimo, uma ilha prisão. E lá ele ia terminar os seus dias. Mas lá ele tem essa revelação que é Apocalipse. Apocalipse significa isso. E a primeira coisa que ele faz, ele se identifica. Depois ele tem a revelação de quem é Jesus. E ele escreve sobre essa revelação. Logo em seguida ele começa a falar sobre as cartas, sobre as igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Estas igrejas, na verdade, segundo muitos estudiosos, elas representam épocas, e não especificamente uma igreja, mas épocas em que as igrejas iriam passar, em que o povo de Deus iria enfrentar. Ela vai falar sobre a época de Éfeso, que é o começo de tudo, uma igreja que inicia, que começa e que está cheio de vigor. Ela vai falar de Tiatira, ela vai falar de Sardes, ela vai falar de Filadélfia, que são épocas em que a igreja de Cristo iria passar. E ela termina com a igreja de Laodiceia. João está vendo tudo isso. E a igreja de Laodiceia é um susto para João. Porque nesta igreja de Laodiceia, ele vai dizer que a igreja, ela não é quente e ela não é fria. É uma igreja considerada como uma igreja que apostatou-se da fé. Vai dizer lá que essa igreja de Laodiceia se diz rica, se diz poderosa, mas a voz que fala com João diz assim: mas ela é pobre, ela é cega e ela é nu. Eu sugiro que ela compre de mim ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. E vai dizer a grande tragédia dessa igreja, ou deste período, ou deste tempo. Vai dizer que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e eu cearei com ele. Que susto! Se ele está à porta e bate, significa que ele está do lado de fora. Por algum motivo e razão, o Cristo ficou do lado de fora dessa igreja que se apostatou da fé. E para muitos estudiosos, teólogos,
Isso é o simbolismo dos últimos dias. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Para muitos, essa igreja atual, ela pensa que ela é rica, ela pensa que ela é abastada, ela pensa que ela é influente, ela pensa que ela consegue fazer o que quer, que ela tem o poder de liderar estados, de influenciar presidentes, de influenciar autoridades. Mas na visão de Deus, esta igreja é pobre, é cega e é nu, porque ela abandonou a fé. Abandonou o que não podia abandonar. E por esses motivos, este Cristo está do lado de fora dela e está batendo na porta. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. João vê essa cena, e esse é o último período da igreja, é a 7ª igreja. E João entra em profundo desespero. Afinal de contas, ele deu a vida inteira por uma mensagem, para poder levar um povo a seguir a este Cristo, a viver com este Cristo. E ele tem uma visão profética de que no final, essa igreja, em vez de estar mais quente, mais próxima de Deus, ela vai estar mais longe. Bate um desespero, uma sensação de ter trabalhado em vão, uma impressão de ter feito tudo errado. Mas chega no capítulo 4, e o capítulo 4 é um bálsamo, porque ele escuta aquela voz falando com ele, e a voz que falava com ele fala assim: sobe aqui. Ele está em crise, ele está amedrontado, ele está assustado. Ele está vendo um governo romano dizendo que Roma é o grande governador do mundo. Ele está ouvindo dizer que o César é o grande imperador do mundo. Mas a voz que falava com ele fala assim: sobe aqui. E parece-nos que ele tem uma mudança de ambiente, e ele sobe, e o lugar que ele sobe é o céu. E quando ele chega no céu, ele fica encantado, porque ele percebe no céu um trono. E ele vê um trono de glória, um trono esplendoroso, e ele percebe que naquele trono existia um que estava sentado. Imediatamente João entende que o grande governo do mundo não está em Roma, não está na mão dos Césares, que o grande governador do mundo, o grande Senhor do universo é Deus. Ele entende que a última palavra sempre vai ser de Deus. Isso consola o coração. Ele tinha pensado: parece que nós estávamos perdidos. Não, mas o grande Senhor do universo é Deus. E ele vê seres viventes, ele vê anciãos, 24 anciãos naquele trono. Ele vê no trono rodeado por uma nuvem. Algumas versões falam que pelo arco-íris, que é o compromisso da aliança com Deus. E João se alegra, e João se regozija, e fica encantado, e percebe que a história não está entregue ao acaso. Ele descobre que a história está na mão de Deus, que a coisa não ia terminar daquele jeito. E aí chega no capítulo 5 que nós lemos, e ele continua vendo o trono, ele continua vendo aquela figura, aquela imagem. E se você for criativo, se você conseguir, tente imaginar aquela cena. Ele vê o trono da glória de Deus, ele vê os anjos cantando, ele vê os 24 anciãos, que representam ali, teoricamente, as 12 tribos, os 12 apóstolos, e todos eles dizendo que ele é santo, que ele é digno, que ele é Deus. E ele fica encantado com aquilo, mas ele percebe agora que aquele que estava no trono, que era Deus, estava com a sua mão direita, ou na sua mão direita, um livro. E este livro estava escrito por dentro e por fora. Significa que estava completo. Mas este livro tinha 7 selos.
E aí, de repente, ele escuta aqueles seres ali do trono cantando e perguntando: quem é digno de abrir o livro? E João imediatamente entende que aquele livro é o livro da história humana. É a nossa história que está ali dentro. Mas quem é digno de abrir aquele livro? De fazer com que aquilo que está ali dentro aconteça mesmo. De fazer com que aquilo que foi escrito seja exatamente o que vai acontecer nas nossas vidas. Quem era digno? João olha e percebe os seres viventes falando e perguntando, e não tem resposta. João então olha para o céu, procurando quem era digno no céu, para poder abrir o livro dessa história humana, e ele não encontra ninguém. Ele deve ter pensado em Paulo, ele deve ter pensado em Moisés, ele deve ter pensado em João Batista, ele deve ter pensado em Davi, ele deve ter pensado em Abraão, ele deve ter pensado nessa turma toda, mas ele disse que não tinha ninguém digno, não tinha ninguém digno no céu. Ele olha e volta o seu olhar para a terra, ele olha na terra, procurando quem poderia ser digno de abrir aquele livro e de fazer com que aquilo que está escrito seja exatamente o que vai acontecer. Mas não tinha ninguém na terra, não tinha ninguém em lugar nenhum da terra que pudesse falar: esse é digno. Ele olha para o inferno para ver se achava alguém digno, e não tem ninguém. E aquilo que era sofrimento lá no capítulo 3, que era crise, aquilo volta tudo de novo. Puxa vida, está tudo ferrado, não adiantou nada eu ter esse alívio. Nós não temos quem conduza essa história. E a crise que João está vendo é a crise de dignidade. Você sabe por quê, meu querido? Porque a grande realidade é que não existe ninguém digno. Ninguém. Nem eu, nem você. Ninguém. Nós temos uma mania de criticar os outros. Nós temos uma mania de julgar os outros, de condenar os outros. Mas a grande verdade é que ninguém é digno. Nós podemos ter pecados diferentes, erros diferentes, mas a realidade é que todos nós temos. E se eu e você tivéssemos noção dessa verdade, talvez você fosse mais tolerante com o irmão que anda ao seu lado. Talvez você fosse menos julgador, fosse menos juiz na vida do seu irmão. Se você mesmo entendesse que você também não é digno, que não tem ninguém digno, isso te deixaria uma pessoa mais amável, mais tolerante com o erro do próximo. Sabe por que nós não toleramos? Porque nós nos achamos melhores, porque nós nos julgamos dignos, porque nós pensamos que somos mais dignos do que eles, do que fulano, do que beltrano, do que cicrano. E pensamos isso só porque nossos pecados são diferentes. Mas não tem ninguém digno. Não tem ninguém digno. Nós não estamos aqui porque somos mais dignos. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Nós não estamos aqui porque somos mais santos, mais puros. Nós estamos aqui porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Não tem mérito em nós. Não existe mérito em nós. O mérito está em Jesus Cristo. Não existe glória em nós. A glória está em Jesus Cristo. Por isso, trate o seu irmão com mais dignidade, com mais amor.
Trate o seu irmão com mais misericórdia. Você vê o seu irmão errando, chega nele, conversa com ele e ore por ele. É o que você pode fazer. E ore por você, para que você também não caia na tentação. É o que você deve fazer. Mas não pense que você é melhor. João vê tudo isso, e João percebe que não há dignidade na terra, não há dignidade nos céus, não há dignidade no homem para abrir esse livro, e ele chora, e o choro que ele tem é o choro da impotência, o choro que ele tem é o choro do desespero. E agora? O choro que ele tem é o choro da incapacidade. O choro que ele tem é o choro de pensar que não adiantou nada, não resolveu nada, agora acabou tudo, estamos fadados ao fracasso, à tristeza, à morte, à vergonha, estamos fadados ao sofrimento, porque não tem ninguém digno. E ele chorava ao ponto de soluçar, e de repente ele escuta uma voz de um dos que estavam ali, um dos anciãos, e a voz que falava dizia para ele: pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar, porque o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive, ele é digno de abrir o livro, ele é digno de conduzir a história, ele é digno de cuidar da sua vida, ele é digno de levar a nossa vida até um final a contento, ele é digno. Pare de chorar. E João então volta e olha de novo, e olha ali para aquele cenário do trono. Ele olha para os seres viventes, para os anciãos, e de repente no meio, ele olha para ver quem estava lá no meio, e ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. Ele não vê, não é um leão. Ele não vê, não é um general com uma arma. Ele vê um cordeiro. E ele diz que a visão que ele tem é de um cordeiro como que foi morto, mas que reviveu. Que coisa linda! Nós temos a tendência de pensar que os grandes vencedores da terra são os valentões, são os corajosos, são aqueles intrépidos, são aqueles que empunham bem as armas, que falam muito bem, que guerreiam muito bem. Nós temos a mania de celebrarmos e de cultuarmos essas biografias dessas pessoas super vencedoras. Conta-se a história de Napoleão, que em uma das suas empreitadas chegou em determinado lugar com seus homens, e aí eles invadiram ali, saíram dos navios e invadiram uma ilha, e quando eles estavam guerreando, aquelas pessoas, os nativos daquela ilha, lutaram e fizeram resistência e começaram a empurrar o exército do grande general. Quando ele vê aquilo, ele volta atrás, manda os homens que estão na retaguarda tocar fogo em todos os navios. Ele queima todos os navios. Depois que ele queima os navios, ele fala: agora é vencer ou vencer, retroceder jamais. E aí nós lemos isso, nós falamos: nó, demais, é o cara, é o cara. A gente lê essas histórias de Tiradentes, grande herói da Inconfidência, que foi enforcado, tudo cortado. Quem não sabe da história verdadeira, que quando ele estava para ser enforcado, ele, pelo amor de Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo, foi sem querer. Mas a gente lê essas biografias e a gente pensa que esses caras são os caras. Mas aqui, o grande vencedor é o Cordeiro. E Jesus quis ser comparado com o Cordeiro. Por isso, quando João vê perto do rio Jordão, João olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Por quê? Porque o cordeiro é uma visão, é uma figura de humildade, de um animal simples, de um animal fraco, de um animal que não é feroz, não é bruto, fácil de lidar, fácil de mexer. Por isso, quando Jesus ele manda os seus discípulos para saírem para evangelizar, ele fala assim: eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Observação, comida predileta de lobo, cordeiro. Aí a gente olha e fala: não, parece que é uma sacanagem, é possível, cordeiro no meio de lobo. Mas Jesus já sabia que se você brigar com lobo, como lobo, ele já está acostumado. Se você for brigar com alguém que já está acostumado a brigar, você vai brigar e vai ser apenas mais uma briga na vida dele. Não vai passar de uma briga. Aliás, o lobo ele é assim. Ele sabe que vai brigar, então ele já imagina a briga. Ele já imagina. Eu vou chegar lá, ele vai falar isso, isso e isso comigo. Aí eu vou falar isso, isso e isso. Mas aí ele vai falar aquilo. Aí eu falo aquilo outro. Já projeta toda a briga dentro da cabeça. Já está tudo pronto. E aí quando ele chega e começa a brigar, é briga de lobos, de selvageria. Mas se você chega perto de um lobo, de um selvagem, que já está pronto para a briga, e ele vem com os dentes ferozes, e vem te atacando, e vem te acusando, e você olha na cara dele e fala: me perdoe, eu errei. Você desestrutura qualquer ferocidade, qualquer lobo, qualquer raiva, qualquer império de ódio, porque as pessoas não sabem responder à bondade, elas estão acostumadas a responder à maldade, elas estão acostumadas a responder aos gritos, aos berros, mas elas não sabem responder a uma palavra de mansidão, a uma palavra de amor, a uma palavra de misericórdia. Se você olha para uma pessoa dessa e fala assim: me perdoa se eu te ofendi, eu não queria te ofender, e se eu errei, me perdoa, acaba com qualquer um. E o que Jesus quis ser representado foi pelo cordeiro. E quando João olha, e quando João vê, ele vê um cordeiro, e este cordeiro é o cordeiro digno de abrir o livro, é o cordeiro digno de contar a história, de olhar para a história, de continuar a história, de fazer essa história acontecer. Esse cordeiro era digno de cuidar de todas as coisas, e essa foi a grande alegria de João. Meu querido, ele é digno de cuidar de você. Meu querido, talvez você esteja chorando o choro da impotência, da incapacidade. Talvez você esteja vendo a sua vida desse jeito, as coisas se esvaindo, escorrendo pela sua vida. Talvez você não saiba mais o que fazer, não tenha mais o que falar, já fez de tudo, já tentou de tudo. Talvez as suas lágrimas são essas lágrimas de dor, de uma incapacidade horrorosa. Já não sabe mais o que fazer com o marido, não sabe o que fazer com a esposa, não sabe o que fazer com o filho, com a filha, já não sabe mais o que fazer da vida, já não sabe mais aonde bater, que porta bater, já fez de tudo, já procurou de tudo, já tentou de tudo, e a sensação é que não adiantou nada, e a impressão é que a vida está acabando, está passando, e a gente não está vendo nada novo acontecer. Saiba de uma coisa: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é digno de contar a sua história, de levar a sua história a um final feliz. O Cordeiro de Deus
Ele é digno de enxugar as suas lágrimas. Ele é digno de mudar todas as coisas. Sua vida não está entregue ao acaso. Sua vida não está entregue às coincidências. Sua vida está na mão de um Deus de toda a providência, de um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia e cheio de amor. Sua vida está na mão de um Deus que deu em seu favor aquilo que Ele tinha de mais precioso. Talvez você não esteja vendo, mas você precisa crer. Você precisa crer neste amor. Você precisa crer nessa dignidade. E foi exatamente isso que encheu o coração de João de paz, que encheu o coração de João de vida. Foi exatamente isso que fez com que ele não pensasse que a sua vida tinha sido inútil, tinha sido uma bobagem, que fez com que ele não pensasse, imaginasse que ele tinha trabalhado em vão. Foi exatamente isso. Entender que o Cordeiro é digno, que Jesus, Ele pode abrir o selo, Ele pode conduzir a história, Ele pode fazer a história ser conduzida. Foi isso que trouxe paz ao coração de João. Foi isso que fez com que ele morresse, mas morresse tranquilo, com a sensação, com a certeza que esse Deus de todo amor e toda graça, e todo favor, estava cuidando de tudo. E aí a cena que a gente passa a ver a partir daí, é uma cena maravilhosa, porque é uma cena de exaltação. Lá em Apocalipse 5, o que ele passa a ver e ouvir, são os anciãos cantando, são os anjos cantando, são milhões, milhares cantando. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas hoje vive. Digno. O que ele passa a ver foi os anciãos se prostrando, entregando as suas coroas e dizendo: olha, Ele é que é digno, é Ele que merece toda a honra, é Ele que merece toda a coroa, é Ele que merece toda a exaltação, é Ele que merece todo o louvor, é Ele que merece todo o aplauso. A partir daí, foi o que ele viu, que não era um povinho, que não eram poucos, mas eram milhões, eram milhares, milhões e milhões que estavam reconhecendo. A partir daí ele percebe que no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, numa única voz, todos cantando, todos expressando e dizendo: Ele, o Cordeiro de Deus, é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ah, meu querido, se você conseguir ver isso nessa noite, se você conseguir entender isso nessa noite, você volta para sua casa diferente. Se você conseguir entender isso, se os seus olhos da fé conseguirem ver o que João viu, você volta para sua casa com o coração em paz. Você volta para sua casa sabendo que a sua vida não vai terminar na derrota, no fracasso, na tristeza. Você volta para sua casa sabendo que a sua história não termina agora, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Você volta para sua casa sabendo que mesmo que você perca o controle da vida, e nós perdemos e vamos perder muitas vezes outras, Deus está no controle de tudo e de todos. E mesmo nesses momentos, o seu coração vai estar cheio de alegria, vai estar cheio de paz. Você vai perceber na sua alma uma paz que excede todo entendimento. Vai guardar seu coração, vai guardar a sua mente em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Porque Ele é digno de contar e de levar a sua história a um final feliz. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-lo, se for possível,
passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.